Vamos agora começar as inteligências, né? De acordo com Gardner, né? O psicólogo americano, nasceu em 1943, né? Tá vivo, hein? 77 anos. É bom que a gente estuda coisas de pessoas que estão vivas, né? Não está estudando Platão, não está estudando Aristóteles, não, que já estão, né? E filósofos mortos, não. Estamos estudando gente que está viva, né? Isso que é importante. A inteligência lógico-matemática. Olha só, o que é? Eu vou ler aqui, tá? Inteligência racional, tá? Racional, é a razão, o que manda aqui é a razão. Capacidades lógicas abstratas, tá? Por muito tempo utilizada para medir inteligência, que foi o Binet que eu falei, né? Essa que era utilizado a inteligência lógico-matemática que media o QI das pessoas, que muita gente sofria, muito sofrimento, as pessoas que tinham, eram da área assim de letras, né? Pessoas que eram da área assim de psicologia tal, que não sabiam lidar com números, não sabiam lidar com a lógica abstrata, tinham QI zero, QI, pô, era considerado pessoas esquizofrênicas, pessoas assim de baixa inteligência. Isso foi muito tempo, isso foi danoso, tá? As profissões que chamam, né? É bom sempre colocar junto, né? As profissões que chamam para isso, né? Onde predomina as matemáticas, né? Engenharias, física, química, estatística, contabilidade, computação, pesquisadores, bibliotecários, desenho técnico, filosofia da mente. Olha só, vê, filosofia da mente. O pessoal da filosofia da mente é um pessoal diferente da filosofia, outro tipo de filosofia, viu? O pessoal da lógica, o pessoal da lógica é diferente, viu? São outros seres, viu? Você conversando, eu tenho um colega que ele fez, quando entrou na graduação, essas pessoas já vêm assim, sabe? Desde a graduação já vem com uma medida, sabe? Sabe, aquilo já domina ele. Então o cara na graduação já começou desde o primeiro ano a se aproximar do departamento de filosofia da mente. Aí ingressou, fazia todas as matérias lá. Depois fez um mestrado em filosofia da mente. Depois fez o doutorado, né, e o pós-doutorado. Para conversar com essa pessoa é meu amigo assim, de certa maneira, de certo modo, né? É difícil, viu? É difícil, é um pessoal assim que tem um tipo, não vou falar bobagem aqui, né? Dizer que tem um tipo de embotamento assim, de afetivo, não, sabe? Não é, mas é um negócio parecido assim. São pessoas assim que não tem literatura, não vê poesia, não vê um filme assim mais ligado à psicologia, sabe? Então eles têm o pessoal da filosofia da mente é um pessoal assim meio diferente, tá? Nem menos nem mais, tá? Mas só para e o cara também, o cara que gosta de poesia, de literatura e tal, ele detesta número, né? E o cara não sabe somar 2 mais 3, né? Sabe? Então é por aí. Então, o pessoal da TCC também, o pessoal da psicologia que vai para a TCC, é o pessoal ligado, né? A teoria cognitivo-comportamental é ligado a esse tipo de inteligência lógico-matemático, viu? Agora, veja bem, isso não significa que a pessoa nasceu assim e vai morrer assim. É complexo de Gabriela, né? Não tem isso não. Eu, por exemplo, a minha iniciação foi nas matemáticas, né? Eu era professor de matemática, assim, né? E depois eu fiz até 2 anos de licenciatura em matemática, né? Dava aula de matemática, sabe? Tanto, não dei em colégio, não dei em colégio. Sempre dei aula assim, como explicador, né? Como explicador, porque não tinha licenciatura, né? Até podia dar, né? Porque naquele tempo não precisava, mas não cheguei a dar em colégio, não. Dava assim mais particular aula. E depois eu fui, né? Eu me achei depois na filosofia e
e na psicologia. Ver como é que funciona o negócio, certo? O Platão, ele já fala isso, né? Na academia do Platão está escrito assim: quem não for geômetra não entra aqui. Por quê? Porque ele diz, o Platão, na República, ele tem uma chamada linha, a dianóia, a linha que separa as coisas. Então, ali na matemática, né, no mundo da matemática da abstração, por quê? Porque a matemática te vai dar abstração. Na, de acordo com Platão, esse pessoal que chega na matemática, eles veem as coisas perfeitas, mas não se apropria das coisas perfeitas. Olha só, o Platão, não é? Então, o matemático é esse. O matemático é aquele que ele vê a abstração, ele vê as coisas perfeitas, mas não se apropria. Quem se apropria é o filósofo, tá? Então, essa aí é a inteligência lógico-matemática, que foi por muito tempo, não é, a que mandava no pedaço, né? Isso fez sofrer muita gente oriundo da área da literatura, da poesia, os artistas, né? Todos eles tiravam zero, QI zero, tá? Então aquele cara que era professor de matemática, aquele camarada que estava por dentro ali de sequências, não sei o quê, e depois do X vem o quê, depois da sequência, A, B, C, D, então o cara estava tarimbado, ele ia fazer o teste e tirava zero, era super dotado. Isso aí você vê como a ciência ela é foda, né? Ela também cria mecanismos para criar estereótipos, né? Tá? Olá, continuamos aqui no nossa vaca fria, tá? Com o Gaiarsa, o Tratado da Fofoca. Eu estava falando do Reich, eu tenho que ver assim o tempo, assim, tem que colocar na frente assim, porque dá para ver o tempo, né? O tempo aqui do meu vídeo, que eu gosto de gravar assim 8 minutos, tal, 7 minutos, para poder colocar alguma coisa assim, para ficar engraçado o vídeo. Então, do Reich, né? Do Reich depois a gente vai interpretar isso, porque é o dia a dia, né? Que ele fala assim, é disseminador do vírus da inveja, né? Isso a gente vê no dia a dia, né? É a coisa negativa da inveja, né? Da, da fofoca, né? É o preconceito, né? Isso aqui é a parte, assim, destrutiva da fofoca, né? Destruindo as relações familiares, né? Que a gente vê muito por aí. Isso aí, depois a gente vai ver direitinho isso aí. As amizades e os laços sociais, tá? Lacan, a fofoca é o desejo, é o gozo constituído. Olha só. Então, o Lacan tem muito essa coisa do gozo, né? O gozo é aquele prazer menor, né? Os prazerzinhos da vida, né? Então ali está o que? Está aqueles prazerzinhos que a pessoa vai tendo, né? O Reich já falava disso, né? Na, na contagem, né? Na contagem da fofoca, né? Certo? Porque quando o fofoqueiro ele pega, fofoqueiro, né, externo, né? Ele conta alguma coisa, aquilo, né? Segundo o Reich, tem uma biopatia,
uma coisa dentro dele que dá alegria para ele, né? E o Lacan diz que o nosso desejo, né, é aquele desejo, o desejo de ser desejado pelo aquele outro, pelo fofoqueiro, sabe? Então aí existe aquele gozo pela pessoa que está falando, né? E essa pessoa que está sofrendo, né, está lutando para ser desejado pelo aquele que está de fora, certo? Isso aqui é o Lacan, tá? Batiquim, a fofoca é necessária para o acabamento do eu, né? O Batiquim já achava que, né, a fofoca lá fora, aquela falação lá do eu, né? Do eu ia ser constituindo, né? Na exopatia, né? Que ele chama, um melhoramento do eu, porque você sozinho seria incapaz de fazer assim uma melhora no seu eu, tá? Esse é o Batiquim. O Heidegger, a fofoca é luta para a permanência no inautêntico, olha só, viu? Então, a fofoca é a luta para a permanência no inautêntico, certo? Então, aquele que faz a fofoca, o que é que ele quer? Ele quer que permaneça o status quo, né? O inautêntico. Se você se enquadrar no sistema. Olha o passarinho aí, viu? Olha o passarinho. Então é isso. Você se enquadrar no inautêntico, seguindo as regras de todos, né? Certo? Então a pessoa que é negócio da tonalidade afetiva do medo, né? Então você com medo, você se enquadra ali, você se enquadra, né, nos projetos dos fofoqueiros. Mas isso pode também levar o quê? Pode levar a uma, né, de acordo com os outros pensadores, aquilo pode levar você, deixa eu ver meu tempo aqui, pode levar você a transgredir aquilo, né? Certo? Então pode ter um enriquecimento, você vê que o negócio é contraditório. Uns pensam uma coisa, o Heidegger acha que se você ficar naquilo, né, naquele linguajar lá do fofoqueiro, você fica no inautêntico naquilo. Aquilo é uma forçação de barra para você não ser você, é você ser inautêntico. Mas aí o que acontece? Aí a pessoa, já de acordo com o Lacan, né, o Batiquim, já é o que? Já é uma coisa boa para você acordar, certo? Deleuze, a fofoca é um estágio da nossa civilização que ainda não suporta a diferença. Tá vendo? Então, porque ele é o filósofo da diferença, o Deleuze é o filósofo da diferença, não é? Então ele diz que o Foucault dizia que o século XXI vai ser deleuziano, ou seja, vamos assim entender e conviver com a diferença, sabe? Mas ela impede igualdade, né? Tudo impede igualdade um com o outro, né? Vai haver, claro que vai haver sempre a fofoca, né? Mas seria para ele um estágio de civilização que ainda não suporta a diferença. Então está dizendo aqui que depois vai acabar? Acho que não, né? Tá. Agora olha só, nós vamos agora falar, deixa eu ver, nos elementos da fofoca. Elementos característicos da fofoca, tá? Conceito de fofoca. Se a gente fosse conceituar a fofoca, seria o quê? É a informação ou comentário tendencioso sobre um terceiro ausente. Ó. É a informação
ou comentário tendencioso sobre um terceiro ausente. Então, veja bem, quem está falando aqui, está falando que tem que ter, geralmente, né, a fofoca tem que ter três, né? Tem que ter três. Tem que ter o fofoqueiro, o ouvinte, né? E o ausente, né? Então, o que acontece aí? Vão falar sobre essa terceira pessoa. Sobre a terceira pessoa, né? É como lá na estrutura psíquica do Freud, né? Certo? O fofoqueiro não é o superego, né? Então, naquela luta entre ego e id, os dois lá, um querendo sobrepor o outro, né? Então, o superego os dois ficam ali conversando, né? Os dois ficam conversando e o superego fica prestando atenção, né? Fica prestando atenção e capando aquele negócio todo. Agora, aqui afora são duas pessoas, né? Então, a coisa não é uma descrição, porque olha só, a palavra tendenciosa, né? Não é uma descrição do fato, né? Não é uma descrição do fato. Deixa eu terminar, que já está aqui. Eu tenho que olhar, botar uma posição aqui. Tá? Vamos continuar aqui no outro. Isso é legal. Tomar um café da tarde aqui, ó, só. Já até esqueci de tomar, mas nós estamos assim, nós estamos familiar do Charlie, né? Tá? Para ver como é que se forma a subjetividade, como é que se formou aquela subjetividade dele, que vai toda, né, para a fase adulta, né? Já falei que a mãe dele, se ele tocar numa garota, ela vai colocar ele numa jaula. Olha só, porra, uma criança, né? Com o crescimento de Norma, uma criança normal, Charles se tornou uma erva daninha, tá? Autorizado a existir apenas onde não fosse visto. Olha só, em cantos e partes escuras da casa. Vê só, né? O que é que fizeram com o Charlie, né? Então a bibelô da casa agora era a Norma, né? Certo? Eu coloquei isso, eu quero ver se vai prestar esse negócio aqui desse spot que eu coloquei aqui, né? Ó, ver se vai coisar minha camisa, minha coisa do Remo aqui, tá? Então, olha só, ele foi autorizado, é uma erva daninha, sabe? Uma erva daninha. O que é erva daninha? Aquela que ela existe, mas ela tem que ser estipada, sabe? O cara somente tinha que ficar escondido dentro de casa. Quando vinha uma visita, esconde o Charlie, né? Quem aparece é a Norma. Olha só. Então, tudo isso a gente vê o comportamento, né? O comportamento dos pais, né? Dos pais, principalmente da mãe ali, em relação ao Charlie, né? Que vai dar esse adulto que a gente vai ver, né? Certo? Apenas autorizado a viver somente nos cantos da casa. A mãe queria colocar ele na residência Warren. Queria colocar na residência Warren, que é para, sabe, porque tinha medo dele sobre a irmã. Olha, queria colocar lá na escola, lá, porque ele tinha medo. O Charlie não podia estar conversando com a menina, né?
quando ela era criança, a bebê, ele chegou lá no berço, olhou, a mãe dele deu-lhe esporro nele, sai daí, não mexe com essa menina e tal, não fica perto dela. Você vê só, né? Então, olha só, então ele ia colocar lá numa residência War em que não é na escola não, é no outro lugar que é para crianças retardadas, para as crianças retardadas, tá? Mas aí ele dá sorte que ele conhece o tio Charlie. O tio Charlie pega ele e vai morar, olha só, olha só, é um parente mais assim, um parente mais que chega, né, e vê aquela com sensibilidade, né, e vê aquilo, né, e tira ele dali, né, e tira ele dali. Sabia que aquela escola ali era uma escola problemática, né, colocar as crianças que eram deficientes, que tinha especiais, né, e aí o que acontecia? Ali ia ter briga, o garoto sabe, ter muito sofrimento. Então o tio Charlie pega ele, né? Vai morar com o tio Herman, não é Charlie não. Quando ele falece, o Charlie está com 17 anos, veja bem, hein? O Charlie está com 17 anos, tá? Então aí é que entra outra jogada aí. Vamos parar aqui. Tá vendo a minha camisa do Remo aqui, como bonita? Minha camisa. Aqui o caranguejo. Comprei agora na feira. Olha só. Porra, cara, encontrei aqui nessa feira. O principal aqui, o artista é o caranguejo, viu? Tá? Porra, agora vou limpar e vou colocar ele para tomar cerveja segunda-feira. Ok? Tá bom. Aí, Júnior, me dá aqui, ó, farinha de tapioca de Belém do Pará. Aqui, ó. Porra, Júnior, comeu tudo, hein? Tá bom, muito passou. Porra, olha, só veio um. Só veio um. Mostra o isopor que eu trouxe pra ele. O tamanho do isopor que vem de coisas. Tinha açaí, tucupi, jambu, cupuaçu aí dentro. Ele comeu